Olá, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. O capítulo 15, Lucas registra nas palavras de Jesus o ensinamento de três parábolas. O contexto do capítulo 15, na verdade, todo, das três parábolas, ele vai citar um exemplo, Jesus citando um exemplo a respeito da ovelha perdida, e depois da dracma perdida, da moeda, e por fim do filho pródigo. Se você analisar todo o contexto que Lucas registrou e captou de Jesus, Jesus propôs uma parábola por causa dos religiosos, porque os religiosos diziam, ele se assenta para comer com os pecadores. Baseado na fala dos religiosos, Jesus então propõe a seguinte parábola. E todo o contexto e os três exemplos da parábola, Jesus está nos ensinando a respeito de arrependimento, de como Deus, na verdade, se relaciona com o homem pecador. Nos dois primeiros exemplos, nós veremos que em relação à ovelha perdida, Deus ele toma iniciativa. Em relação, por exemplo, à dracma perdida, Deus toma iniciativa, referindo-se ao pecador, a sua grande misericórdia, o seu grande amor. Mas na terceira parte, quando se trata a respeito do filho que se perdeu, Deus toma uma atitude diferente. A história e o contexto ele vai mudar. E é isso que nós vamos aprender agora, se Deus nos permitir. Nós pedimos graça e sabedoria da parte de Deus, para que a gente possa, na verdade, explicar aquilo que Deus tem nos ensinado, amém? Lucas capítulo 15 diz assim, a partir do verso 1: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Você entendeu que esse ponto, enquanto Jesus estava reunido, sentou com alguns pecadores, os religiosos, na verdade, viram isso, os pecadores sentaram para ouvir a mensagem de Jesus. E os religiosos se incomodaram com isso e diz, este recebe pecadores e ainda come com ele, tem intimidade com eles. Baseado nesta afirmativa dos religiosos, Jesus lhes propõe uma parábola. E vamos a ela. O versículo 3 diz assim, então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Ele continua, e achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A partir do versículo 8, Jesus continua ainda o ensinamento dele através dessa parábola. Ele diz, versículo 8, e qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a luz, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo-a achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Até aí. O ensinamento de Jesus aqui é maravilhoso. E se nós entendemos o contexto do ensinamento, nós vamos entender que isso, na verdade, é uma resposta, é um ensinamento à indagação daqueles religiosos que disseram assim, como é que pode? Ele sendo de Deus e ele se envolve, por exemplo, com esses pecadores. Ele se envolve e come junto com eles, ele tem intimidade com eles. E por isso Jesus então passa a dar-lhe um ensinamento. Como é que Deus se relaciona, por exemplo, com as pessoas que não o conhecem? O primeiro exemplo é da ovelha perdida, o segundo exemplo era da dracma perdida, da moeda perdida. Eu vou começar pela dracma e depois eu vou para a ovelha e termino pelo filho pródigo. A história narra que uma mulher ela tinha 10 dracmas, ou 10 moedas, 10 peças de um colar. Pelo que se diz, os historiadores dizem, isso daqui era algo muito importante, que ela perdeu e ela ficou preocupada no momento que ela perdeu. E a história, Jesus chama a atenção para que essa mulher, o que ela faz? No momento em que ela perde uma, ela vai diligentemente jogar luz em todas as áreas e varrer os cômodos da casa para procurar.
Ora, você sabe, quando você pede uma peça muito pequena, cai uma aliança, cai um anel, ou alguém pede um brinco muito precioso, alguma coisa muito importante, geralmente essas peças têm o hábito, eu não sei porquê, de se esconderem atrás de algum móvel, de algum canto. De repente nós não sabemos como era o assoalho da casa daquela mulher, mas essa moeda, ou essa dracma, de repente ela pode ter caído no vão, por exemplo, do seu piso, do seu assoalho. E ela, procurando de forma panorâmica, passando os olhos, ela não encontrou, a ponto dela ficar preocupada e jogar luz em toda aquele território, aquele ambiente, na verdade, em que a moeda ela foi perdida. Ela jogou luz e ela começou a varrer e ela foi atrás. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Você sabe que uma moeda, uma dracma, é um objeto inanimado, é um objeto sem vida. A dracma, quando ela caiu e ela se perdeu e estava fora das vistas daquela mulher, você deve entender comigo que ela não tinha nenhuma consciência de que ela estava perdida. Ela era um objeto inanimado, não tinha nenhum tipo de vida, não tinha nenhum tipo de consciência. Ela estava perdida, mas ela não tinha consciência de que estava perdida. E ela não sabia que estava perdida e nem sabia que tinha alguém procurando-a. Não sabia que tinha alguém, na verdade, diligentemente atrás dela. Você sabe que houve um tempo na história da humanidade, e é por isso que eu chamo a sua atenção para o detalhe, para o contexto da parábola, dos 3 exemplos, que Jesus está dando uma resposta para os religiosos de como Deus se relaciona com os pecadores. Você se lembra que eles sentaram os pecadores ali, a multidão sentou para ouvir Jesus, e Jesus, de muito bom grado, passou a ensinar-lhes. E possivelmente passou a ter refeição com eles, a comer junto com eles e a conversar com eles normalmente. Isso chamou a atenção dos religiosos. Como é que alguém, sendo de Deus, pode ter um contato com essas pessoas perdidas? Jesus estava ensinando, revelando como é o coração de Deus em relação aos homens perdidos. E o exemplo da mulher que perde essa moeda tão importante, tão preciosa, essa dracma, que diligentemente corre atrás, nos mostra que em um momento da humanidade, os homens, na verdade, estavam pecando, a humanidade estava perdida em seu pecado. Paulo diz isso, na verdade, em Romanos capítulo 3, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem estava perdido no seu pecado, morto nos seus delitos. E houve um tempo da humanidade que eles nem sabiam que era Deus. Eles não estavam, na verdade, conscientes do que era Deus. Havia dentro do homem, sim, era inerente do homem uma busca pelo divino, mas ele não sabia o que fazer. Ele não sabia onde buscar Deus. E interessante, amados, que a história, Jesus diz que é Deus quem toma a iniciativa de ir atrás do pecador. É Deus quem toma a atitude de correr atrás em busca daquilo que havia se perdido. Isso está registrado em João capítulo 3, versículo 16, que qualquer criança pode citar de cor. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra eternamente, mas tenha sim a vida eterna. Então é Deus que tomou a atitude. A sua palavra diz que não que nós tenhamos amado Deus primeiro, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Paulo traz uma revelação tremenda a respeito disso, dizendo que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus tomou a iniciativa, Deus deu o primeiro passo, Deus se achegou aos homens pecadores. Eu me lembro de uma época em que eu estava mergulhado nas trevas, que eu estava mergulhado sem Deus no mundo, perdido, caminhando para a perdição, para a morte eterna. E naquele momento, eu não tinha nenhuma consciência de Deus. Eu não tinha nenhuma consciência de que eu estava perdido naquele momento. Mas eu sei que nos bastidores, no reino espiritual, Deus tinha um plano para a minha vida. E Deus, na verdade, traçou toda uma trajetória. Deus criou toda uma estratégia para que Jesus atravessasse o meu caminho. Deus me amou primeiro. Eu não amei Deus primeiro. Ele tomou a iniciativa de me salvar. Ele tomou a iniciativa de cruzar o seu caminho e de me demonstrar o seu amor através do seu Filho. E quando eu tive contato com esse amor, quando eu tive contato, por exemplo, com a revelação da grandeza do seu amor, eu decidi então escolher a vida eterna, mas foi Deus quem tomou a iniciativa. Jesus está ensinando no exemplo dessa mulher em que a moeda não tinha consciência.
A dracma não tinha consciência que estava perdida. A dracma não tinha nenhum tipo de consciência de que tinha alguém a procurando. Mas a mulher toma iniciativa, a mulher joga a luz. Você sabe que Jesus, na verdade, é aquele que nos ilumina. Jesus, a palavra de Deus diz que ele era a luz. João diz, a luz dos homens. Ele era a vida de Deus, a luz de Deus que ilumina as nossas trevas. A mulher jogou luz, varreu e foi diligentemente atrás até encontrá-la. No momento em que a mulher a encontrou, reuniu todas as suas amigas e disse: se alegrem comigo, né? Porque hoje eu encontrei a minha preciosidade que estava perdida. E Jesus termina a fala dizendo no versículo 10, dizendo assim: eu, Jesus, afirmo, de igual modo, exatamente da mesma forma, semelhantemente, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Qual que era então o ensinamento da moeda perdida para um pecador que se arrependeu? O próprio pecador. E qual que é o ensinamento da mulher que toma a primeira atitude, o primeiro passo de correr atrás daquele que estava perdido? Não é uma iniciativa do que o próprio Deus preparou a nossa redenção e a nossa salvação e de que Ele dá o primeiro passo? Claro que é. Era esse o ensinamento que Jesus estava dizendo aos religiosos. Mas vamos voltar para o primeiro exemplo da ovelha perdida. O versículo 3, quando ele diz assim, Elis propôs Jesus esta parábola. Versículo 4. Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Eu vi um pastor muito sábio, e quero dar o crédito a ele, pastor Bernard, né, Snell Grove, um homem cheio do Espírito, cheio da orientação de Deus, dizendo que, e ele disse a respeito da ovelha, que a ovelha é um animal, ele usou até essa expressão, a ovelha é um animal muito estúpido, né, um animal bobo. Ela começa a comer capim, começa a andar, e de repente ela levanta a cabeça: onde estou? Está perdida. Ela não sabe que está perdida, mas ela baixou a cabeça e começou a caminhar e começou a comer grama, e ela se distanciou do seu grupo, das outras ovelhas, se distanciou do seu pastor, se distanciou do seu abrigo, do seu curral, do seu porto seguro, do seu refúgio. E quando ela levantou a cabeça, ela não sabia onde estava, ela estava perdida. E diferentemente da moeda, que era algo que não tinha vida, a ovelha é um animal, é diferente, porque ela tinha consciência de que ela estava perdida. Agora sim, a noite vem se aproximando e ela sabe que o perigo a está rondando. Ela sabe que ela está correndo risco de morte, risco de o lobo, de o inimigo chegar e destruí-la, devorá-la, matá-la. Mas ela tem consciência que está perdida, ela tem consciência que ela está longe do seu pastor, do seu Salvador, ela está longe do lugar de refúgio, mas ela não sabe o que fazer, ela não sabe como criar uma situação, criar uma maneira de sair daquela situação de perigo, situação de morte, e ela está perdida. O que ela pode fazer? Ela não sabe o que fazer, ela tem consciência, mas não sabe o que fazer. Exatamente como o primeiro exemplo que eu disse, da moeda perdida, da dracma perdida, exatamente aqui mostra que Deus toma a iniciativa. A Bíblia diz que o pastor deixa, na verdade, as 99 em lugar seguro, num abrigo seguro, no refúgio, e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Ele vai buscá-la até achá-la. Jesus não está ensinando aqui que quem toma a decisão de ir atrás é o pastor? Sim, claro que é. Qual a referência que Jesus está dando? O que Jesus está querendo dizer nas entrelinhas? Jesus está falando a respeito de arrependimento. Lembre-se que o que Jesus está dizendo é uma resposta àquela afirmativa dos religiosos. Como ele pode se preocupar com pecadores? Porque Deus não se preocupa. Jesus está dizendo assim: Deus se preocupa sim. Os homens estão mergulhados na religião. E qual que é, na verdade, o ensinamento a respeito da ovelha? Existem muitos homens hoje mergulhados na religião. Existem muitas religiões. Eu poderia citar algumas aqui.
candomblé, existem o budismo, existem o catolicismo, o cristianismo, os evangélicos, existem todo tipo de religião, toda sorte de religião no mundo. E todas elas, na verdade, apresentam um caminho para a salvação, um caminho para Deus. Mas lembre-se que Jesus diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e não uma das verdades. Então existe apenas um caminho, existe apenas uma verdade que nos levará à vida com Deus. E ninguém irá a Deus se não for através deste caminho que sou eu, Jesus, e ninguém irá a Deus se não for por esse caminho, que é a verdade que sou eu. Então o que acontece? Existem milhares de religiões. Todos dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas o único caminho, a única verdade é Jesus Cristo. Jesus é a porta de entrada para Deus. Então as religiões estão no mundo. A ovelha simboliza os religiosos. Estão à procura e muitas vezes têm a segurança de estar em algum lugar, mas em determinado momento da sua caminhada, a noite se aproxima e elas percebem as pessoas envolvidas numa religião que não pode dar a paz como Deus dá a paz, que não pode trazer alegria como é produzida mediante o novo nascimento. E pessoas envolvidas na religião, de repente se encontram na escuridão, conforme aquela ovelha. Ela tinha consciência que estava perdida, ela sabia do perigo de morte que ela estava tendo, mas ela não sabia qual era o procedimento. O que fazer? Eu estou perdido, eu estou em trevas, semelhantemente à ovelha. Estava escurecendo, estava ficando à noite, as outras ovelhas já estavam seguras, e ela estava envolvida em trevas. E o matador, o destruidor, a morte estava rondando, colocando sua vida em perigo. Assim é a religião. Ainda que as religiões digam que eles têm o resultado, a palavra final para a sua vida, elas não podem dar a segurança. Ainda assim, em meio à religião, aonde Deus não é o Senhor, não tem um senhorio sobre as nossas vidas, a religião do qual Jesus Cristo não é a nossa fonte de alimentação, o nosso exemplo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, todas essas religiões nos levará para um caminho onde haverá escuridão e perigo de morte. E todos os religiosos, em um dado momento da sua vida, há de perceber que está indo para a destruição. Semelhantemente como aquela ovelha, o que aconteceu? O que eu faço? Você sabe que tem pessoas que estão na religião hoje, caminhando, praticando todo tipo de sorte, de trabalhos, todo tipo de afazeres, obras, para tentarem entrar no céu. E essas coisas, na verdade, não alimentam o coração de ninguém e nem produzem a alegria da salvação. E que eu disse para você que em determinado momento tem uma consciência que estão perdidas, mas não sabem o que fazer. A Bíblia diz, e Jesus está ensinando, e o exemplo aqui, o contexto é arrependimento. Os 3 exemplos são para arrependimento. Dracma perdida, a mulher toma a iniciativa e vai atrás. A ovelha perdida, que tem consciência que está perdida, perigo de morte, e novamente, Jesus ensina que Deus toma a decisão de dar o primeiro passo. Ele vai atrás até encontrá-la, e no momento que ele a encontra, coloca nos seus braços, nos seus ombros e leva seguro para o seu lar, para o seu refúgio. Pessoas que estão hoje mergulhadas na religião, mas que têm dentro do seu coração o desejo sincero de conhecer a verdade de Deus e da sua palavra. E eu preciso deixar bem claro para você aqui, embora sou evangélico, embora reconheço que o novo nascimento é a única porta de entrada, e Jesus Cristo é o único caminho para Deus, eu quero dizer para você que Deus, ele não é evangélico. Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é Deus. Deus é Deus daqueles que guardam a sua palavra. E o que eu quero dizer para você é que se Deus fosse evangélico, ele teria 700 anos. Ele teria começado juntamente com a reforma de Martinho Lutero. Deus vai além do tempo, além da religião. E eu quero dizer para você, qualquer pessoa que está mergulhada na religião, mas que tem um coração sincero, que quer conhecer a Deus, que querem ter a vida com Deus, querem encontrar descanso nele, querem conhecê-lo como Senhor e Salvador,
ainda que estejam em densas trevas, ainda que estejam em perigo de morte, pode ficar tranquila. Você chegará ao pleno conhecimento da verdade, porque o teu coração está inclinado a conhecer a verdade. Deus vai atrás de você. Deus colocará pessoas no teu caminho para te dizer a verdade. Deus colocará pessoas no teu caminho para te ensinar qual é o verdadeiro, qual que era a verdadeira vida, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele te encontrará. Deus tomará atitude, tomará o primeiro passo. Deus amou você de tal maneira que enviou o seu Filho para que você não morresse eternamente, mas tivesse a vida eterna. O exemplo, então, na verdade, da ovelha perdida, está falando de pessoas que têm consciência de morte, que têm consciência de perigo, mas não sabem o que fazer. E Deus toma a iniciativa. Agora nós temos aqui um terceiro exemplo. A partir do verso número 11, diferentemente do primeiro exemplo e do segundo exemplo, da dracma perdida, em que a mulher toma iniciativa, Deus toma iniciativa e vai buscá-la para salvá-la. Da ovelha perdida, que se perde, tem consciência de que está perdida, mas não sabe o que fazer. Deus toma iniciativa e Deus vai atrás para salvá-los, no caso. O versículo 11 é diferente. Aqui ele diz a respeito de um certo pai que tem 2 filhos. E em determinado momento, o menino mais novo, que tem todas as regalias, o menino bonito, o menino playboy, o menino que teve boa educação, bons colégios, o menino que tem uma boa cultura, o menino que nasceu no conforto de sua mãe, dentro do carinho do seu pai, que tinha os seus irmãos, mas era muito rico. Em certo momento, ele olha para o seu pai e o interesse que ele tem não é um amor genuíno pelo seu pai, mas o interesse é um amor por aquilo que o pai lhe daria. Alguém que diz que mais do que amar o pai, ele tinha interesse que o pai deixasse logo de existir para que ele pudesse se apossar de toda a herança. Ele diz: dá-me a parte que me cabe na minha herança, me dê o que é meu, porque eu quero ir embora. A Bíblia diz que o pai então libera o filho, dá a parte dele, divide a herança de forma igual e entrega na mão desse filho. E a história que Jesus passa a contar a partir de então é que esse menino passa a trilhar os seus próprios caminhos. Há caminhos para o homem, há caminhos, caminhos de vida, mas os seus caminhos são caminhos de morte. Então ele passa a andar pelos seus próprios pensamentos, a trilhar o seu próprio rumo. Agora ele é uma pessoa independente, agora ele pode viver longe de qualquer autoridade, ele pode fazer as regras da sua vida. E a Bíblia diz que ele passa a gastar então toda a sua herança de forma dissoluta, ou seja, inconsequentemente, com meretrizes, com os amigos, com os prazeres da vida, até o momento em que ele se encontra, e isso leva muito tempo, até o momento em que ele se encontra sem nenhum centavo, ele se encontra pobre, ele se encontra sozinho, porque os amigos foram embora. Enquanto tinha dinheiro, os amigos estavam ali. Enquanto havia dinheiro, havia uma falsa sensação de paz. Havia prazeres, mas no momento em que os recursos se vão, o dinheiro se vai, também se vão os amigos, se vão os prazeres, e se vai também aquela falsa segurança de paz e de segurança. Nesse momento, então, ele sabe, ele ouve falar de um fazendeiro, de um campo, e ele vai procurar emprego neste lugar. Nesse momento, o empregador, o dono daquela propriedade, ele diz o seguinte: olha, eu crio porcos, e você vai cuidar dos porcos. Que triste situação. Para alguém, na verdade, que tinha boas roupas, tinha uma boa educação, alguém que tinha um projeto de vida, alguém que tinha um futuro, e alguém que tinha uma herança. Alguém que seria, na verdade, o sucessor de um grande empreendimento, agora se encontra jogado à margem da estrada da vida, pobre, desacreditado, falido, com fome e cuidando, na verdade, de porcos. A ponto, na verdade, de ele olhar aquilo que os porcos estavam se alimentando e ter o desejo de comer aquilo que os porcos estavam. De certo, na verdade, passou pela sua lembrança os banquetes que tinha na casa do seu pai, os churrascos, os aniversários, os almoços, as festas. Mas ele estava longe da casa do pai. Ele teve desejo de saciar a sua fome. Agora, o desejo dentro dele era de comer aquilo que os porcos estavam comendo, porque ele tinha fome. Só que Jesus dá um detalhe.
Nesse momento, diferentemente, como eu disse, dos primeiros dois exemplos, que Deus toma a iniciativa atrás do pecador, atrás do filho, Deus não toma a iniciativa. Acontece aí, amados, nas entrelinhas, algo interessante. A ação do Espírito Santo entra em cena. É o Espírito Santo, na verdade, que nos convence de todo o pecado, do juízo e da justiça. É papel do Espírito Santo nos lembrar aquilo que Jesus disse. Aqui, diferentemente dos dois primeiros exemplos, ele não está falando, na verdade, de pecadores, mas ele está falando de filho. Alguém um dia que teve um relacionamento com o Pai. Alguém que um dia pôde experimentar do que é ter uma segurança aos braços do Pai. Alguém um dia que experimentou o que é uma provisão abundante. Alguém que um dia tinha um teto, tinha conforto, tinha, na verdade, toda a solidez e segurança de um abrigo, de um refúgio. Alguém que tinha sobre ele alguém que poderia cuidá-lo. Muito mais, ele tinha uma herança e ele tinha um carinho. Diferentemente de que Deus tomou a iniciativa de correr atrás daqueles que estavam perdidos, um que não tinha consciência, outro que tinha consciência, mas não sabia o que fazer, o filho é diferente. O filho tinha uma consciência de quem ele era. O filho tinha uma consciência, na verdade, de quem era o pai. Ele tinha lembranças, ele dizendo assim: muitos dos funcionários, dos servos do meu pai, estão comendo bem nesse momento. Eles estão desfrutando de uma segurança no meu pai. Amados, todos aqueles que um dia tiveram encontro com Jesus, todos aqueles um dia que foram alcançados pela salvação, todos aqueles que experimentaram da boa palavra de Deus, que nasceram de novo, foram acolhidos por Deus. A palavra de Deus diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo e com ele todas as demais coisas. A Bíblia diz assim: se Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos daria juntamente com Jesus todas as demais coisas? Quando ele faz uma revelação em Mateus no capítulo 6, 33, que ele vai dizendo assim: se você tiver um relacionamento com o reino de Deus, um relacionamento de pai e filho, ter uma consciência da paternidade, todas as coisas serão acrescentadas para você. A Bíblia diz que o homem bom, o homem que vive na palavra de Deus, que Deus confirma os passos, que nunca há de passar necessidade. A palavra de Deus diz que, Davi diz: eu fui moço, hoje eu sou um velho, mas eu nunca vi nem o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Aí você vai dizer para mim: mas irmão Wagner, eu já vi crentes passando fome, verdade? Eu também já vi, mas um justo você nunca verá. Porque a palavra de Deus nunca experimentou uma derrota, não será na vida do justo que ela experimentará. O justo não passará fome. A palavra de Deus diz que aonde ele colocar as mãos, ele é abençoado, onde ele colocar os pés, ele é bendito ao entrar, ou bendito ao sair, quando ele guarda a palavra. Tiago diz: aquele que atenta para a lei perfeita de Deus e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas operoso praticante, esse será bem sucedido em tudo que praticar. Esse menino, ele tinha uma consciência de quem era o pai. Mais do que isso, ele tinha uma consciência de que o pai cuidava muito bem dos servos. E como cuidava muito bem dos filhos. Ele teve uma revelação, a ponto de que, no próprio texto, a partir do verso 15, diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos, daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Note o versículo de número 16, que vai dizendo assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O versículo 17, então, chega um momento em que nem a dracma e nem a ovelha perdida poderiam ter, porque elas não eram filhos. Somente filhos podem ter esse momento. Versículo 17, através da narrativa de Lucas, inspirado pelo Espírito, diz: então, caindo em si. Caindo em si revela algo muito mais do que apenas lembrar, mas um ato de consciência. Eu sou filho, eu tinha uma herança e eu tinha um pai que cuidava de mim. Só pode ter revelação aqueles que um dia tiveram um novo nascimento. Isso quer dizer também que, embora alguém teve um novo nascimento, alguém nasceu de novo, não lhe concede ou não confere a ele a inerrância ou a infabilidade.
Pessoas que nasceram de novo, estão na palavra de Deus, ainda são passíveis de erros, passíveis de voltarem atrás. Mas mais do que isso, todos nós podemos recomeçar em Deus, a partir do momento em que nós reconhecemos o nosso pecado. Aqui só pôde reconhecer alguém que era consciente e teve uma revelação. Ele caindo em si, ele diz, vamos lá, versículo 17, quantos trabalhadores de meu pai, a ovelha não podia dizer, o religioso ele diz, ele chega diante de Deus dizendo, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus se dirigia a Deus dizendo assim, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. O relacionamento do religioso é diferente do relacionamento com o filho. Lembre-se, servo, na verdade, ele tem pagamento, ele trabalha pelo pagamento. Filho tem herança. E ele diz assim, então caindo em si, de forma consciente, uma revelação de quem era o pai, da paternidade, disse, quantos trabalhadores, servos de meu pai, têm pão com fartura? Até aqueles que trabalham, amados, até aqueles que servem a Deus e não têm consciência de que Deus é pai deles, mas está no caminho da verdade, têm abundância de pão. Quanto mais os filhos, aqueles que têm uma consciência não de servo, não consciência de obras, mas consciência de paternidade e de filiação. Esses têm abundância de pão. É essa a revelação, é esse o entendimento que esse menino tem, que esse moço tem nesse momento. E ele diz assim, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância? E eu aqui morrendo de fome, este não é o meu lugar, este não é o meu ambiente. Lembre-se e note, observe, que o caso dele é um caso diferente. É um caso diferente da moeda perdida. É um caso diferente da ovelha perdida. É um caso de consciência e de revelação. O que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, a abundância de pão. Na casa do meu pai, a fartura. Eu sou filho, eu não sou servo. Olha o que acontece. Ele diz, levantar-me-ei. Isso fala a respeito de uma atitude. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Quando nós temos consciência de que nós caímos, como Apocalipse diz, lembra-te de onde caíste, vai e levanta, né? Tenho contra ti, na verdade, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde você caiu, errou. Sabe o que acontece, amados? Levante-se, diga assim, eu errei. Pai, a tua palavra diz em 1 João 1,9, se eu confessar os meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar de todo pecado e me purificar de toda injustiça. Eu me levanto, estou perdoado. Esse menino sabia que poderia encontrar diante do Pai, na verdade, o perdão. Note, amados, que o Pai, sem ele ter consciência aqui, o Pai estava esperando todos os dias. O pai estava de braço aberto. Como eu disse, diferentemente dos dois primeiros exemplos, em que Deus toma iniciativa, esse homem agora simbolizando o Pai, Deus, para o Filho, que um dia foi criado e conhecia muito bem o Pai, sabia que em determinado momento, a ação do Espírito Santo estaria trabalhando na sua consciência. E ele se arrependeria, ele voltaria. Por isso esse pai estava esperando todos os dias, olhando em direção da onde o filho foi embora, sabendo que um dia o filho voltaria. E ele estava de braços abertos. O filho não sabia disso, mas o filho tinha consciência de que ele voltasse, se humilhasse, dizendo, pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Pequei contra ti, Pai. Eu feri os mandamentos, eu serei perdoado. Ainda que eu seja tratado como servo. Então ele elabora um plano. No momento em que ele está caminhando de volta para a casa do Pai, ele vai dizendo assim, Pai, ele foi pensando no que ele diria. Eu vou chegar diante dele e vou dizendo assim, eu pequei contra a palavra de Deus, eu pequei contra os mandamentos de Deus, eu pequei contra o céu e pequei contra o Senhor. Não me trate mais como um dos seus filhos, me dê apenas um lugar junto com os teus servos. Ele tinha consciência que mesmo que ele ficasse debaixo da autoridade do Pai, não mais como filho, mas como servo, ainda assim ele desfrutaria de uma bênção, da abundância de pão, da provisão e dos recursos da segurança. Ele tinha essa consciência. E no meio do caminho ele foi dizendo, eu não sou digno. Ele, por causa daquilo que ele fez, o seu senso de justiça, na verdade, já estava esbagaçado, estava todo estraçalhado.
Ele já não conseguia mais se ver como filho, mas ele diz: eu sei que meu pai me perdoará, eu conheço o coração dele, eu sei que ele me perdoará e ele pode me colocar como, eu não sou digno, pode me colocar como servo. Quando ele chega, a revelação ela é de forma ampliada. O Espírito Santo estava trabalhando no coração dele, mas esse menino como filho, ele precisava conhecer um pouco mais ainda de Deus. E é esse o ensinamento que Jesus está dando para aqueles religiosos. Jesus está dizendo para eles: vocês dizem que Deus não se importa com esses pecadores. Eu vou dizer para vocês como Deus se relaciona com pecadores. Eu vou ensinar para vocês 3 exemplos de arrependimento. A Bíblia diz que quando o menino avista o pai avista o filho, o pai corre atrás do filho, o filho vai de encontro ao pai, eles se abraçam, se beijam, choram. O menino vai dizendo: pai, não sou digno. Ele vai colocar em prática todo o plano que ele havia arquitetado no meio do caminho. Não sou digno mais de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Não sou digno, né? Pequei contra a palavra de Deus, pequei contra ti. Para o pai foi suficiente. O pai só queria ouvir da boca dele que ele tinha consciência de que ele havia pecado. Pequei contra ti, pequei contra a palavra de Deus. E o pai não deixou ele falar mais nada. Sabe por quê? No momento que ele diz: não sou digno, não sou filho, o pai: pare. Filho é filho. Filho tem herança. Filho não é servo. O servo tem uma jornada de trabalho. Quem tem consciência de servo pensa que pode agradar a Deus pelas diaconias, pelo muito fazer, pelo muito trabalho e pelas obras. Ele trabalha por um salário. Era essa a consciência do filho mais velho. Ele saía de manhã, ele trabalhava o dia inteiro e ele achava que ele não poderia comer nem nada se o pai não lhe desse. Ele tinha, na verdade, que trabalhar para aquilo. Tanto que ele diz para o pai assim: o que acontece? O Senhor recebe esse, né? Deu um novilho cevado, o melhor para ele, faz o melhor churrasco, e para mim nem um cabrito. Amados, entenda que o novilho cevado era o melhor do que cabrito, né? É como se o pai dissesse: você quer comer isso daí? Come, engole esse cabrito, isso aí não vale nada. Ele não queria o filho que tinha consciência de servo, que tinha que produzir resultados. Ele achava que ele tinha que fazer para merecer. O pai já quebra esse paradigma, quebra esse conceito, dizendo: você não é servo, você é filho, tudo que eu tenho é teu. E é isso que ele vai dizer agora para o filho que se encontra: chega, você não é servo e você não é digno. Você é digno, você é meu filho e você tem herança. Servo trabalha para ter, filho tem herança. Servo tem que pedir licença para entrar dentro de casa. Filho tem acesso a todo o ambiente. Servo tem que pedir licença para beber água. Tem que pedir licença para abrir a geladeira. Filho tem acesso ao melhor, a melhor das alimentações, o melhor das vestimentas, o melhor, na verdade, do anel. O anel simboliza a autoridade. Você sabe quando ele coloca as roupas, prepara e traga roupas, e roupas falam a respeito de justiça. O pai estava trocando aquele pensamento que não era digno do filho por uma consciência de dignidade, revestindo ele. Cristo é a nossa justiça. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que todo aquele que nele... aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. A palavra de Deus diz, né? Houve uma troca para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Deus trocou as vestes que nós tínhamos de indignidade ou de indignos por uma veste de justiça, que é a veste de Jesus. Toda vez que Deus olha para nós, Deus nos vê revestido da justiça de Deus, da justiça do seu Filho Jesus. Deus nos trata segundo a justiça de Jesus e não segundo as nossas próprias justiças. Por isso nós somos aceitos diante de Deus. E o Pai traz uma veste. O pai, na verdade, traz um anel e coloca no dedo do filho o melhor anel. Anel fala a respeito de autoridade. Naquele momento em que o filho voltasse para o lar, quando o servo diria a ele assim: você abandonou, você não pode, e quisesse contrariar, ele mostraria o anel: eu tenho autoridade como o pai tem autoridade. Eu sou o Senhor de tudo aqui. Era isso o ensinamento. E o que eu quero dizer para você é a respeito do arrependimento. Deus mostra um ensinamento, e o que Ele quer nos ensinar para os religiosos. Os religiosos acham que Deus não tem prazer nas pessoas que são pecadoras.
Todos sabem de cor o versículo João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se esquece, logo a seguir vem o versículo 17 que diz: Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que para que Deus condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não foi enviado para que o mundo fosse condenado, mas sim para que fosse salvo. Eu quero dizer para você que muitas vezes se coloca do lado dos religiosos. Quando nós olhamos um pecador, uma prostituta, um homossexual, um bêbado, um drogado, aquele vizinho ou aquela pessoa, na verdade, que coloca o som alto, que nos persegue, aquela pessoa, e muitas vezes nós olhamos com um senso de justiça próprio, dizendo: graças a Deus que eu não sou como ele, eu não pratico essas coisas. Eu quero dizer para você que a única diferença entre eu e a prostituta, entre você e a prostituta, entre eu, o drogado, o homossexual, entre o bêbado, entre o moribundo, sabe o que é? A única diferença é a pessoa do Senhor Jesus. Porque se não fosse Jesus na minha vida e na sua vida, nós seríamos semelhantes a eles. Quando você olhar uma pessoa caída na sarjeta, uma pessoa entregue à destruição por causa das drogas e do pecado, tenha misericórdia. Ali existe graça de Deus. Ali existe uma condição eterna dentro daquela pessoa. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O ensinamento que Jesus tem nos dado a respeito da verdade. Arrependimento. Os religiosos colocavam os olhos nos pecadores de uma tal maneira. Jesus ensinou o grande amor de Deus, mostrando para eles que o dia os homens não tinham consciência do seu pecado, do seu estado de miséria, do seu estado de morte. Também Deus toma iniciativa. Na questão do filho é a questão da revelação. Seja abençoado na prática da palavra.